Desde a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países adota o PIB como um dos seus principais indicadores de prosperidade. Só que essa obsessão com o PIB acabou prejudicando a saúde, o meio ambiente, o bem-estar da sociedade no geral. O PIB pode medir tudo, exceto o que faz a vida valer a pena. Os países deveriam levar em consideração um painel com várias outras métricas além do PIB. Por exemplo, a Nova Zelândia adotou uma métrica de bem-estar social no seu orçamento para 2019. Talvez seja por isso também um dos fatores que influenciou para eles estarem lidando tão bem com a pandemia hoje. O próprio cara que formulou a métrica do PIB lá na década de 40, ele alertou para os problemas dessa métrica. Por exemplo, ela inclui coisas que são prejudiciais para a sociedade, como armamento. Também inclui coisas inúteis, como especulação financeira. E deixa de fora serviços essenciais, como os serviços domésticos. Na dificuldade de estabelecer o valor das coisas, os economistas acabaram meio que simplificando isso, atribuindo o valor de um bem ou de um serviço com o seu preço de mercado. Levando em consideração que numa sociedade de livre competição, sim, o preço iria realmente refletir o valor das coisas. Mas você conseguiria olhar na cara da pessoa que cuida dos seus filhos, que cuida da sua casa, para que você possa ir trabalhar, para que você possa ter uma vida social? Você conseguiria falar para ela que o seu trabalho, o seu serviço não tem valor? Uma pessoa que provavelmente você nem paga nada para ela, ou você pagar um salário mínimo. Você conseguiria dizer que o trabalho dela não é essencial para a sociedade? Esse pressuposto profundamente problemático de associar o preço ao valor das coisas acabou facilitando bastante o cálculo do PIB. Na década de 80, o então presidente Reagan, ele quis incentivar o crescimento do PIB cortando impostos dos mais ricos, desregulando o setor financeiro. Então, se por um lado, tudo bem, observou-se um aumentinho aí do PIB, por outro lado, teve um aumento significativo da desigualdade social. Membros do governo chegaram até a sugerir que não se coletasse ou não se divulgassem mais dados sobre desigualdade, porque se as pessoas não soubessem, elas não iriam se preocupar com isso. Em 1995, membros do Conselho de Assessores de Economia do Bill Clinton chegaram a propor uma espécie de PIB verde. Por exemplo, se fosse aprovada a exploração de combustíveis fósseis em terras públicas, você iria levar em consideração o aumento dos lucros, digamos assim, e por outro lado, você iria incluir nas perdas os impactos ambientais, porque até então isso não acontecia. Mas os representantes no Congresso dos estados que exploram o carvão reagiram veementemente contra essa proposta, inclusive ameaçando cortar fundos desse conselho. Então eles tiveram que voltar atrás na proposta. Em 2018 teve aquela crise lá, que explodiu a bolha imobiliária. O governo teve que intervir, que ajudar os bancos. Com o tempo, assim, lentamente, eles conseguiram recuperar, crescer seu PIB de novo. Mas tínhamos outras crises que foram, assim, um pouco deixadas de lado, como a crise dos opioides, a crise da desigualdade, a crise no clima. Se por um lado, uma produtora de alimentos não, né, de comestíveis, ricos em açúcar, em gordura, que causam vício, que causam dependência. Se por um lado essa empresa lucra, tudo bem, o PIB vai subir, isso é bom. Por outro lado, você vai desencadear uma epidemia de diabetes infantil, de obesidade. Se por um lado os opioides levaram a uma epidemia de dependência e morte nos Estados Unidos, por outro lado, os caras que estavam produzindo essas drogas estavam lucrando, subindo o PIB. Esses exemplos são para indicar que existe uma certa ilusão em associar crescimento do PIB a necessariamente bem-estar da população. O crescimento do PIB antes de 2008 não era sustentável e por isso não se manteve. O aumento no lucro dos bancos, que pareciam alimentar o PIB antes daquela crise, vieram não só às custas do bem-estar das pessoas,
mas também às custas do próprio PIB nos anos seguintes. A mensuração de coisas simples, como observar a parcela da população que não estava conseguindo quitar as suas dívidas. Se observassem isso, por exemplo, isso poderia ser um alerta para tentar evitar a crise que veio em seguida. Se o PIB está crescendo, mas as pessoas estão se endividando e os recursos naturais estão se esgotando, esse crescimento do PIB não é sustentável. Então, assim, se a expectativa de vida da população está caindo, não importa se o PIB está crescendo, isso é preocupante. Se a renda média está estagnada, apesar do aumento do PIB, então essa riqueza não está sendo distribuída. O painel utilizado para medir o sucesso, o progresso de um país, além de considerar como indicador a sua riqueza material, também deve considerar coisas como saúde, educação, igualdade, meio ambiente, governança, representatividade política, voz política, certo? Que mais? Conectividade social, segurança física e econômica. E estes são bens que devem ser comprados não às custas do futuro.